Passo a palavra agora para o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Boa tarde a todos, muito obrigado. Muito obrigado ao Instituto Líderes da Manhã pelo convite. Queria felicitar o governador do Espírito Santo. Está piscando aqui isso, né? Não, isso. Que está aparecendo duas telas. Então, gostaria de novamente agradecer então, a todos pelo convite e agradecer, felicitando o governador do Espírito Santo, o senhor Renato Casagrande. A ideia aqui é fazer uma pequena apresentação para falar um pouco para vocês como que o Banco Central está vendo o cenário internacional, o cenário local. Vou fazer uma apresentação mais curta, no máximo de 10 minutos, depois a gente pode, então, ingressar no debate. Vou puxar a apresentação aqui. Ok. Bom, acho que todos estão vendo a apresentação, espero que sim. O bom eu peço desculpa por não poder estar aí presencialmente, mas o bom o lado bom dessa inovação tecnológica que a gente está vivendo é que a gente consegue fazer as coisas à distância. Hoje mesmo, essa já é a terceira live que eu faço, então, em comparação com o período anterior à pandemia, eu estou até mais eficiente, consigo fazer mais coisas. Então, indo para... começando um pouco falando do cenário. Opa, peraí. Vou falar um pouco da parte do cenário macroeconômico, parte de economia global e economia doméstica. Depois a gente elabora um pouco sobre um dos temas principais, que é a interface da política com a economia. Eu acho que não tem como começar uma apresentação de economia hoje, ou de cenário macroeconômico, sem falar sobre a pandemia. Eu acho que todos estão acompanhando o que tem acontecido na Europa mais recentemente, um aumento grande no número de casos, mas com um aumento bem menor no número de óbitos. Parte porque a contaminação está mais focada nas pessoas mais jovens, em parte pelo tratamento que melhorou. Eu acho que, sem polemizar da pandemia, o que fica para nós macroeconomistas é a pergunta de qual é o instrumento mais eficiente para lidar com a pandemia. Então, a gente tem que olhar o custo e o retorno das coisas. Então, eu acho que a gente tem, hoje, dado suficiente para ver a eficiência na mobilidade, ou seja, quando se adota um distanciamento social, o quanto você consegue, de fato, de reduzir a mobilidade. E a gente vê que os primeiros distanciamentos reduziram a mobilidade. E aí você pode olhar o Google Mobility, tem várias outras formas, os heat maps, tem outras formas de olhar isso, mas a gente vê que no começo a gente conseguiu reduzir a mobilidade em 35% até 37%. A China foi um pouco mais, mas acho que o regime diferente faz com que isso aconteça. Mais recentemente a gente olha e a mobilidade tem sido reduzida em 10%, 12%. Como a contaminação é uma progressão geométrica, fator de uma progressão geométrica, a gente vê que de fato o que a gente conseguiu foi uma redução de mobilidade que é tímida. Do outro lado, a gente tem que olhar o custo, que é o custo do fechamento. Então, eu acho que uma análise interessante de se fazer, que as pessoas deveriam se aprofundar mais, sem entrar na polêmica e no dilema, é ver qual é o custo-benefício do distanciamento e qual é a nossa eficiência em termos de diminuir mobilidade. Falando um pouco de economia mundial, rapidamente, a gente vê que os Estados Unidos têm uma recuperação aí em V com um grande volume de estímulos. Tem agora o debate se vai ter um segundo pacote ou não. Ficou para depois das eleições, dependendo da configuração do novo governo, acho que pode ter mais ou menos estímulos. Hoje é atribuído uma probabilidade maior de ter mais estímulos no governo democrata do que no republicano, mas acho que não é nossa tarefa aqui polemizar sobre isso. Acho que é inquestionável a recuperação da China. É um país que vai abrir uma distância em termos de crescimento para os demais muito grande, com o evento da pandemia, porque é o país que está voltando basicamente já aos níveis de crescimento de anterior à crise, anterior à pandemia, perdão. E aí a gente olha a parte de Europa, você tem uma diferenciação grande entre países, alguns países recuperando mais rápido, outros nem tanto. Uma variável que tem explicado o formato da retomada é crescimento de crédito. Isso também tem uma relevância grande para a gente aqui, para a nossa política no Banco Central. E quando nós olhamos os mercados emergentes, a gente vê, e aí tinham vários gráficos, mas eu selecionei alguns só,
a gente vê aqui a parte de indústria, que o Brasil foi o país que menos caiu e o que mais recuperou. Na verdade, em termos de PMI, o Brasil é um dos países que mais recuperou no mundo hoje. Uma pergunta também que é importante fazer, as medidas de enfrentamento dessa crise estão exigindo uma resposta fiscal muito grande do governo. Em termos de gasto, o Brasil fez um gasto muito acima da média do mundo emergente, um dos maiores gastos, na verdade, no mundo emergente. E os outros países que tiveram gastos semelhantes ao nosso tinham uma condição fiscal inicial muito melhor do que a nossa. Mas a pergunta é qual é o trade-off, qual é a relação de troca entre esse gasto que você faz e o quanto que isso permeia na economia, ou seja, para cada 1% de PIB que você gasta, o quanto você consegue evitar de queda na economia e de tendência. E a gente usou aí, então, um gráfico que compara a resposta fiscal com a redução no crescimento esperado do biênio 2021, e basicamente o que a gente consegue ver nesse gráfico é que os países que tiveram uma resposta fiscal menor tiveram um impacto muito maior em termos de redução no crescimento esperado, e os países que tiveram resposta fiscal maior tiveram um impacto menor. O Brasil está mais ou menos na média do mundo desenvolvido, dado que o mundo emergente fez aí fez um volume de gastos menor, mas mostra uma relação de troca mais ou menos equivalente. O resultado desse conjunto de medidas de enfrentamento é basicamente uma enorme elevação da dívida. A gente olha a dívida e a gente está em volumes nominais de dívida em percentual de PIB, basicamente muito parecido e até em alguns casos um pouco acima da Segunda Guerra Mundial. Mas aí vale lembrar que o nosso nominal está parecido, mas o risco é bem maior, porque como os juros é muito mais baixo, a mesma mudança de juros vai causar um efeito perda muito maior do que o mesmo volume nominal lá atrás, quando os juros eram maiores. Na parte direita, a gente consegue ver um pouco a dinâmica do mundo emergente. Desculpa, o gráfico é um pouco poluído, mas foi intencional, para a gente ver que o único que tem a dívida, o volume de dívida é pior que o Brasil aí é Angola. Talvez, eu não coloquei a Líbia, mas a Líbia também tem. Mas todos os outros países têm uma dívida hoje, no mundo emergente, tem uma dívida hoje inferior ao Brasil. Então, nós partimos de um ponto, um ponto inicial de endividamento já alto, fizemos um gasto bastante relevante. Isso nos coloca numa posição aí de bastante fragilidade em termos de números fiscais. Isso tem uma relevância para como os mercados se comportam. A gente consegue ver que os países que têm um fiscal mais frágil são os países que tiveram maior depreciação da moeda. A gente consegue ver aí nesse gráfico. E eu poderia também estar usando outros parâmetros de risco, como a inclinação da curva de juros, ou o CDS, que é o nível de risco medido pelo Credit Default Swap, mas, enfim, acho que aqui é mais ou menos para conectar uma ideia com a outra. Uma outra pergunta que nós fizemos é, quem gastou mais, em termos de medidas de enfrentamento à Covid? Os países que têm orientação política mais à direita ou mais à esquerda? Obviamente, quando você se faz essa pergunta inicialmente, a resposta que vem à cabeça imediatamente é, eu aposto que os países com orientação à esquerda gastaram muito mais do que os países com orientação à direita. Curiosamente, isso não é verdade. A gente vê aí nesse gráfico que o gasto foi muito maior nos países com orientação política à direita, e se nós tivéssemos selecionado somente mercados emergentes, essa diferença seria ainda maior. Então, tem todo um tema que é pertinente para o debate de hoje, que é o equilíbrio do executivo com o legislativo, que faz com que você tenha, em alguns casos, uma orientação de esquerda, que tentou fazer um programa de gasto maior, mas foi barrado no Congresso, enquanto que, quando você tem mais à direita, e o Congresso é dominado pela esquerda, você, na verdade, tem um estímulo e acaba gastando mais do que a proposta inicial. Não explica 100% dos casos, mas acho que é interessante frisar. De novo, esse slide não tem nenhuma intenção ideológica, é basicamente para entender que você tem uma convergência de dívida no pós-pandemia entre os países que têm orientação à esquerda e à direita. Um pouco falando do Banco Central e do que nós entendemos que são as medidas de enfrentamento, é importante dividir o que é o trabalho do Banco Central com o que é o trabalho do Ministério da Economia e do governo. Eu acho que nessa crise muitos bancos centrais começaram a entrar num campo de atuação meio cinzento em termos de qual é o verdadeiro propósito de atuação do Banco Central. Nós enxergamos que o Banco Central tem que se ater à política monetária e cambial e à parte de liquidez e capital para manter o sistema financeiro funcionando, enquanto que a parte de transferência de renda e impostos, ou seja, a parte fiscal, é claramente desenhada pelo
pelo governo, pelo Ministério da Economia, e é onde tem campo de atuação integrado, é na parte de elaboração dos programas de crédito. Aqui é um pouco comparando o que o Brasil fez em termos de suporte à liquidez e suporte a crédito. Lembrando que o Banco Central do Brasil foi o primeiro Banco Central do mundo a fazer uma liberação de liquidez quando a pandemia nem tinha sido ainda, quando o Covid nem tinha sido considerado ainda pandemia. Nós estávamos, na verdade, preocupados aí com o efeito que poderia gerar, né, quando chegasse o Brasil na parte de serviços. Então, fizemos uma liberação, depois entendemos que a crise era muito maior, fizemos uma segunda liberação. O Brasil foi o país que mais liberou liquidez, né, ou seja, tem um sistema financeiro com plena capacidade de atravessar essa crise. E na parte no gráfico da direita, o mesmo é verdade para capital. Lembrando que um banco precisa de liquidez e capital. Ele pode estar muito líquido e ter pouco capital, e pode ter muito capital e estar pouco líquido. Então, essa combinação é o que estimula, né, o crédito, o canal de crédito. Quando nós olhamos os indicadores mais de alta frequência, nós vemos que os indicadores de confiança no Brasil também mostram uma recuperação bastante forte, o início de uma recuperação que se aproxima de um V, ainda que em algumas áreas a gente tenha tido uns dados recentes um pouco mais fracos, mas uma recuperação bastante robusta. Todos os dados anedóticos também de consumo, consumo de energia, tráfego de carros, coisas assim, mostram uma recuperação também bastante robusta, e a gente consegue ver aqui nesse gráfico que há, na verdade, uma proxy, que são as vendas varejo, medidas aí pelo índice Cielo. Quando nós olhamos o que isso contribuiu, a gente vê que, de fato, nós conseguimos ter um crescimento de crédito expressivo, né, durante a crise. Lembre que o normal durante a crise é os bancos frearem os balanços e diminuírem a concessão de crédito. A gente, através dos programas do Banco Central, conseguiu fazer o contrário, conseguiu estimular o crédito. Isso, de novo, olhando o crescimento, por exemplo, na Itália e na Ásia, isso é um fator de explicação, que explica bastante o diferenciamento, né, dos países que tiveram a recuperação mais em V e os que tiveram a recuperação mais suave. Quando nós olhamos nosso crescimento de carteira de crédito, nós estamos com 26,5% de crescimento, né, no ano em pessoa jurídica, é um crescimento bastante alto. Isso mostra um pouco o efeito das medidas que foram feitas pelo Banco Central e pelo governo, e é muito importante manter o canal de crédito funcionando num momento como esse. Em termos de preço também, a gente consegue ver que a política monetária foi transmitida, né, para os instrumentos, né, no mundo financeiro, de tal forma que nós conseguimos ver que quase todas as modalidades de crédito estão em termos de juros, estão com juros na mínima. Obviamente, sempre tem o tema do spread bancário, que é alto no Brasil, apesar de ter sido também reduzido, mas a gente consegue ver que, de fato, não só o volume cresceu, como o preço também caiu. Esse gráfico talvez seja importante para explicar um pouco a nossa história e por que a nossa história de credibilidade está tão ligada ao mundo fiscal. Eu peço perdão aí, ele tem uma parte meio dinâmica, mas é basicamente a mudança da curva de juros ao longo do tempo. A gente vê que a gente vinha com juros de 14% e com um risco considerado alto. Passamos, então, a um programa onde o governo começou a trabalhar numa reforma e no anúncio de teto de gastos, né? A gente veio, o teto de gastos foi aprovado, obviamente, ele se incorporou no preço muito antes de ser aprovado, porque o mercado já estava vendo o progresso que ia ser feito. A gente teve aí um movimento de reformas, tivemos a terceirização, a reforma trabalhista, a TLP, e aí nós conseguimos iniciar um processo de queda de juros. Então, na linha azul, você vê que os juros curtos começam a cair. Antes disso, os juros longos já estavam caindo, o que mostra que o governo tem condições, o Banco Central tem condições de cair os juros. Nós passamos aí depois por um processo onde começou, os juros curtos continuou caindo, mas nós tivemos alguns problemas, tivemos a greve do caminhoneiro. A gente consegue ver que isso imediatamente reflete, né, na curva de juros longos. E lembrando que o Banco Central controla os juros curtos, mas não controla os juros longos. O juros longo é controlado, né, por credibilidade, por expectativa de mercado. E o que faz essa reinvenção com dinheiro privado, né, que os liberais tanto almejam, é você ser capaz de financiar projetos de longo prazo com dinheiro privado. Isso é um ciclo virtuoso, na verdade, porque quando os juros longos caem, o que acontece é que você não precisa mais de subsídio, porque você começa a ter projetos de longo prazo que se encaixam, que a rentabilidade se encaixa nos juros mais baixos. Então, quanto mais os juros longos caem, menos você precisa de subsídio. Quanto menos subsídio você precisa, menos o governo fica endividado. Quanto menos o governo fica endividado, mais os juros longos caem. E esse é um ciclo, né, que a gente chama ciclo virtuoso do prêmio de risco de juros, né, no longo prazo.
a gente consegue ver que depois da greve dos caminhoneiros a gente entra já num processo que tem uma estabilidade, e aí a gente começa a ver a possibilidade, já no novo governo, de continuar as reformas. A grande reforma era da Previdência, existia um ceticismo grande. A reforma da Previdência foi aprovada, a gente consegue ver que mesmo antes de aprovar a reforma já teve um movimento grande de melhora no mercado, e aí foi quando nós atingimos os juros longos mais baixos da nossa história, e isso começou a engatar, né, uma dinâmica de financiamento privado muito grande. A gente via mesmo as linhas, né, de financiamento do Banco Central que eram com juros direcionados, já não tinha mais demanda, porque as empresas preferiam ir no mercado se financiar. A gente começou a ver também empresas pré-pagando dívida em dólar para emitir dívida em reais, porque com a taxa de juros longa, baixa em reais, faz sentido a empresa estar com dívida em reais para não ter o problema de descasamento de balanço. Então, foi um período onde a gente iniciou esse ciclo virtuoso. A progressão da dívida em 2019 surpreendeu positivamente, nós terminamos com uma dívida melhor do que nós mesmos esperávamos, então nós estávamos aí nesse ciclo. Aí, obviamente, veio a pandemia, né? O Brasil começou o prêmio de risco se elevou para todos os países no mundo, o mundo desenvolvido se elevou menos, mas eventualmente também teve uma piora, e aí começou os planos de enfrentamento à crise. Houve uma percepção de que, né, o Brasil poderia sair bem da crise, né, com uma atuação muito forte, né, na parte fiscal. Nós também fizemos muitas medidas de liquidez no Banco Central, mas, eventualmente, o que o mercado começou a perceber é que nós tínhamos um custo, né, muito alto desses programas, e o que nos propiciou fazer esses programas tão ambiciosos foi o teto de gastos. Por quê? Porque se você tem um teto de gastos que te força a voltar para a estabilidade fiscal, você tem um período no qual você ganha, né, a liberdade, né, você tem um grau de liberdade de gastar mais, porque os agentes econômicos entendem que você vai voltar, né, para a disciplina fiscal. Quando o teto começou a ser questionado, foi quando a piora se elevou, né, e mais nas últimas semanas, nos últimos meses, foi quando o mercado começou a questionar a nossa capacidade, de fato, né, de gerir a dívida. Então, aqui mostra exatamente a nossa história recente, relacionada, né, a credibilidade muito relacionada com a nossa capacidade fiscal, e por isso eu deixo aqui essa mensagem que é muito importante que o Brasil volte, né, para esse rumo de disciplina fiscal, porque se não acontecer isso, nós corremos um sério risco de ter uma desorganização em preços de mercado. A gente vê isso na parte de rolagem de dívida do Tesouro, né? O prêmio de risco de títulos pós-fixados, que geralmente tem muito pouco risco, se elevaram abruptamente, né? O Banco Central fez uma medida junto com o Tesouro, teve uma melhora recente, mas, obviamente, isso é um paliativo, porque isso aí, na verdade, é um espelho do risco, né? Representado pela capacidade de pagamento de um país. Então, se nós não enfrentarmos esse sistema fiscal, isso volta, né, a abrir, volta a piorar. Também a gente consegue ver uma diferenciação grande entre taxa de juros de longo prazo do Brasil com o resto do mundo emergente, porque está conectado com aquele gráfico que eu mostrei inicialmente, que nós temos uma condição de dívida pior, é um dos países mais endividados, então, de novo, reforça essa necessidade. E aí, já chegando um pouco mais no fim da apresentação, falando um pouco do que é a visão do futuro, né? Eu acho que essa crise ela tem alguns componentes em comum em todos os países que nos forçam a uma retomada mais ou menos homogênea, né, em grande parte dos países. Um fator comum é que a sociedade demanda que o crescimento seja mais sustentável, mais inclusivo, né? Então, você tem aí vários governos falando de programa de renda básica, de imposto de renda negativo, de programas de voucher. Obviamente, né, nós liberais temos uma visão, né, de programas que é um pouco diferente, né, de quem tem uma visão mais à esquerda, mas a verdade é que todos os países estão falando, né, de como fazer esse crescimento mais inclusivo. Tem um tema de sustentabilidade também, que está em todos os cantos, está em todos os países, né, que é essa demanda por ter um crescimento sustentável. A gente vê essa agenda ESG, essa agenda socioambiental está muito forte. Uma segunda dimensão é a tecnologia. A epidemia acelerou toda essa mudança de tecnologia. Nós estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje, né, via vídeo por causa disso. Em parte, nós criamos esse novo hábito de fazer reuniões assim, mesmo na medicina, na educação, em finanças, o volume de compras online explodiu, então a gente consegue ver. E aí tem uma terceira dimensão, que eu acho que talvez não seja tão boa, né, para o mundo emergente, que é essas mudanças que nós estamos vendo nas cadeias globais de valor. Acho que a crise colocou aí um pouco, já vinha acontecendo um pouco antes da crise, da pandemia, mas a pandemia acelerou essa percepção
né, de alguns países, de que, por exemplo, ter suprimentos importantes, todos, a produção concentrada em um ou dois países oferecia risco. Eu acho que esse é um tema muito importante para o mundo emergente, lembrando que o que tirou centenas de milhões, né, da linha da pobreza no mundo emergente foi exatamente estar inserido nessa cadeia global de valor, ser capaz de se especializar. Essa especialização deu um ganho muito grande, então é muito importante a gente acompanhar isso. Então, no fim, nós estamos num ambiente de juros baixos, um ambiente de alta liquidez no mundo, né, onde, se o Brasil fizer o dever de casa, vai ter ingresso de recursos para financiar nossos projetos de infraestrutura, saneamento. Então, a credibilidade passa a ser ainda mais importante, porque nós temos um fiscal delicado e temos uma necessidade grande, né, de financiamento dos projetos. Então, a credibilidade passa a ser mais importante, né, do que o ganho que você pode ter injetando dinheiro na economia, piorando o fiscal. E, por fim, a gente tem aí um novo equilíbrio, que eu acho que está se desenhando em grande parte do mundo, que nós temos esse crescimento, que é muito, essa retomada, que é muito impulsionada por tecnologia, que está mudando os padrões de consumo no mundo, mas essa mudança nos padrões de consumo está criando, né, uma mudança secular na mão de obra. No primeiro momento, você tem uma parte da mão de obra, principalmente no mundo emergente, e principalmente nos setores mais informais, que acaba sendo jogada para fora, né, do sistema tradicional, e aí os governos têm que reagir fazendo programas de renda. Então, no final, o equilíbrio que você tem, né, que a gente vai ter no curto prazo na retomada da crise, em grande parte do mundo emergente, é mais tecnologia, mudança em padrões de consumo, mudança na mão de obra e um governo mais endividado. A gente vai sair dessa crise com nível de dívida, eu mostrei anteriormente, muito alto, né, e com governos com sérias preocupações, porque uma das variáveis que não vai voltar nessa crise tão rapidamente é o emprego. Pensando um pouco na interface da política com a economia, né, a gente um pouco falou sobre a construção, né, da saída, tem que ser uma construção elaborada pelo governo, com apoio do legislativo. A gente teve aí exemplos de reformas que foram muito importantes. Eu mostrei como essas reformas alteraram a nossa dinâmica, né, de credibilidade. Nós estamos inseridos hoje numa cadeia muito grande de investimentos globais, é muito difícil você se diferenciar. Eu acho que os países que estão tentando, né, se desenvolver com dinheiro público, sem entender que existe essa conexão de investimento, que é uma coisa global e que depende da credibilidade, né, estão tendo resultados muito ruins, né. Tem alguns temas hoje que podem, né, nos facilitar, né, nos criar uma certa agilidade para essa convergência. A gente tem um exemplo recente, a autonomia do Banco Central foi aprovada no Senado. A gente tem 2 dias, ontem e hoje, desde então, onde os ativos de risco brasileiro estão com clara diferenciação dos outros. Então, isso é um mercado, né, os agentes econômicos mostrando, olha, se vocês fizerem reformas, né, o dinheiro vai vir, o investimento vai vir. O Brasil tem um enorme potencial. Então, eu listei algumas outras reformas que são importantes, mas acho que já passei aqui do meu tempo, então vou agora passar aqui a palavra para o governador e depois a gente tem aí um debate. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Obrigado.